versículo 4 diz: disse-lhe Jesus: mulher, não tem, o que é que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus da glória. Olha aqui o modelo, viu, da solução dos problemas. Esse texto é muito rico, viu, irmãos? A gente poderia estudar um ano, esses 11 versículos aqui, durante um ano, fazer um estudo. Eu tenho algumas apostilas sobre isso aqui, porque é muito rico esse texto. Olha o versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes ou metretas, né? Como diz aí a medida. Versículo 7 diz: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já bebeu, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Tem muita gente que não está vivendo uma alegria, não está vivendo a perspectiva de Deus dentro do seu casamento. Não é porque não tem o bom vinho, porque Jesus tem um bom vinho guardado para você. Amém? O versículo 11 diz assim: Jesus principiou ou iniciou, não é? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deixe marcadinho, sente. Eu não vou demorar, prometo que eu não vou demorar hoje. Vou lutar para a gente sair daqui meio-dia nessa manhã. Mas como nós estamos falando de família, nós teríamos dentro desse texto aqui muito, mas muito. Pense num poço de revelação que nós temos dentro desse texto, versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 2 de João. Aqui fala muito dos 2 períodos, o período da lei, fala muito do Antigo Testamento e fala muito da chegada de Jesus, a chegada do reino, fala muito da obra do Espírito Santo. Você vê que o texto ele destaca muitas coisas, muitos números. Eram 6 talhas, fala da dispensação, não é? Vai falar que essas talhas eram de pedras, não é? Que eram de pedras, e a Bíblia diz, né, que pode suscitar dessas pedras filho de Abraão, se nós não clamarmos, nós não pregarmos, não falarmos, até as pedras vão clamar. Fala muito do endurecimento do coração na época daquele povo, mas de tantas riquezas, de tantas pérolas que nós temos aqui nesse texto, eu quero trazer algo mais simples possível nessa manhã. Eu quero falar numa linguagem mais muito clara, muito aberta, que até a criança menor que tiver aqui nessa casa vai entender. Eu quero falar de algumas fases que acontecem na nossa vida, no nosso relacionamento, e isso vale para o nosso relacionamento com Deus, nosso casamento com Deus, a relação que Deus estabelece pela sua palavra. A primeira coisa que nós vemos aqui, para nós caminharmos, sermos bem práticos, objetivos, a primeira coisa que nós vemos aqui é que no começo tudo é festa. Sim ou não? Sim. No começo tudo é festa. Não tem coisa mais bonita ainda que estar em escassez. Eu não sei quantos irmãos aqui, eu tenho aqui o Breno e Rosiane, que há uns dias atrás tiveram numa festa de casamento. Mas uma das coisas mais difíceis que nós temos visto nesses últimos dias é o anúncio de casamento. Fulano vai casar, Beltrano vai casar. Porque o casamento parece que anda meio que fora de moda, parece que anda em desuso, não é? Parece-me que a família, Satanás está conseguindo ganhar muito espaço com a família. E uma sociedade, quando tem a sua família desestruturada, essa sociedade não vai bem, o governo não vai bem, o futuro não projeta coisa boa. A desestrutura quando acontece dentro de casa, porque é na família.
É no berço familiar que determina o princípio de todo o caráter. É no berço familiar que determina todos os princípios de relacionamentos. É no berço familiar que determina todos os princípios de respeito, de submissão, de reconhecimento de autoridade. É no berço familiar que se conquista todos os valores que a sociedade precisa. Por isso que Satanás sabe onde mexe, por isso que nós vemos a igreja passando um momento de tanta dificuldade espalhada na face da terra. A igreja na face da terra está passando essa dificuldade. Mas enfim, nesse tempo o casamento era levado a sério. Nesse tempo o casamento ainda era algo que era visto como um princípio de Deus, segundo o livro de Hebreus, digno de honra, digno de ser venerado, digno de toda atenção. É o matrimônio, o casamento e o leito sem mácula. Não só o casamento, mas o leito sem mancha, sem mácula, sem princípios mundanos. Interessante que toda festa de casamento, quando está próximo dessa festa, quando está se preparando, a única coisa que vem na mente é só alegria. A emoção toma conta. A emoção toma conta. Assim também nos nossos relacionamentos. Todas as vezes que nós iniciamos, a alegria só fecha. Não se pensa em nada ruim. Tudo tem um jeito, tudo tem uma maneira. Todas as vezes que estamos preparados, eu lembro, isso aqui é um momento até de nós voltarmos um pouquinho aí a fita e lembrar do dia do teu casamento. Aqueles que prepararam aquela festa, você quer o melhor, você quer o melhor vestido. O noivo tem que estar muito bem arrumado, tem que estar tudo bem preparado, tem que ser o melhor salão, tem que ser as melhores comidas, as melhores bebidas. Por quê? Porque tudo é alegria. Você já fica imaginando depois, ver aquele vídeo do que aconteceu na festa, não é? Você já fica imaginando antes aquilo acontecendo, você entrando deslumbrante. Tem uma irmã lá em Salto River que está com 150 anos procurando um esposo, e diz que no dia que ela encontrar, no dia que ela for casar, ela quer 30 pastores fazendo o casamento dela. E ela disse que eu estou na lista do casamento dela. E disse que vai ser uma carruagem puxando o vestido dela, e a cauda do vestido dela, quando ela chegar na porta da igreja de Salto River, a cauda do vestido vai estar lá na ponte de Storyville ainda. Eu digo, Jesus amado. Então a gente sonha, a gente projeta, porque tudo é alegria. Tudo é alegria. Não pode faltar a bebida, não pode faltar a comida, não pode faltar os convidados. Tem que prestar atenção direitinho. É tudo uma maravilha. Mas uma coisa no meio dessa alegria que nós podemos observar como princípio. Observe, eu queria que você só entendesse isso aqui, que a base de tudo, é a base de sustentação, é o que determina o começo, é o que determina o alicerce, é o que determina todo o fundamento de qualquer relação, de qualquer vida, de qualquer família. A Bíblia diz que eles chamaram muita gente para aquela festa, mas uma pessoa que não podia faltar naquela celebração chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. O maior problema, pastor, qual é hoje? O maior problema é que Jesus de Nazaré não tem sido mais convidado para dentro da casa. O maior problema hoje é que Jesus de Nazaré, ele já não é mais um convidado. E eu quero dizer uma coisa para você: o ladrão, ele só vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão, ele não chega e pede licença para entrar. O ladrão não vai chegar na sua casa e vai dizer assim: hello, o presbítero Rodinelli está aí? Deixa eu falar com ele, porque hoje à noite eu quero roubar a casa dele, hoje eu vou arrebentar, vou entrar por ele. Não, ele não vai fazer isso. Agora Jesus, para ele entrar, Jesus, para ele participar da nossa vida, ele diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, e versículo 20, se não me falha a memória: eis que eu estou à porta aí. Jesus é cavalheiro. Jesus, ele não vai se ele não for convidado. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui é que Jesus, ele é a base de tudo. Quando Jesus está presente no meu trabalho, quando Jesus está presente na minha vida, quando Jesus está presente na minha família, quando Jesus está presente dentro da minha casa, quando Jesus, ele é o centro, ele é o cerne, ele é o alicerce da minha vida, nós não estamos isentos de escassez, não estamos isentos de problema, não estamos isentos de acabar a alegria. Mas uma coisa é verdade: onde Jesus está, a tristeza que tem que ser mandada embora, porque onde Jesus está, a saída, onde Jesus está, a solução. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, mas eu quero dizer para você: convide Jesus para sua casa hoje, convide Jesus para o seu casamento hoje, convide Jesus para a sua família hoje, e você vai sair daqui provando o melhor vinho, você vai sair daqui bebendo o melhor vinho, você vai sair daqui com uma alegria diferente, uma alegria que só Jesus ela pode dar. Você pode adorar a Deus por isso. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, irmãos, é o momento da festa, o momento da alegria. E muitas pessoas no primeiro momento, é o príncipe encantado.
Ai, pastor, porque agora eu achei. Não, agora, o primeiro momento é o momento da alegria, é o momento da satisfação, é o momento da festa, é o momento da celebração, é o momento. Mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Na nossa vida nós não estamos isentos de problemas. Nas nossas vidas, Deus nunca disse que no casamento, Deus nunca disse que dentro da nossa casa, Deus nunca disse que dentro da nossa família nós não enfrentaríamos os nossos problemas. Uma coisa é no início, quando está nos preparativos. Uma coisa é nós vermos a perspectiva do que está fora, das palavras bonitas. Muitas vezes o que nós vemos pelo lado de fora é o bom carro, é a boa casa, é o bom trabalho. Muitas vezes o que nós vemos de fora, não é? É uma aparência, uma coisa que muitas vezes nos chama atenção, pode ter te chamado atenção, mas não significa dizer que quando os dois forem partilhar, foram construir, começar a construir sua família, não significa dizer que aquela alegria ela vai perpetuar. A perspectiva daquela alegria ela vai perpetuar. Jesus nunca disse isso pra gente. Por isso que a grande diferença é, irmãos, a grande diferença é quando eu sei que eu tenho Jesus dentro da minha casa, a tristeza pode bater, o problema pode bater, a situação pode bater, mas uma coisa eu tenho certeza: aquele que tem poder no céu e na terra, eu convidei ele para dentro da minha casa. Ele é o convidado de honra. Dentro da minha casa quem determina é ele, quem manda é ele, quem orienta é ele, quem guia é ele. Dentro da minha casa eu tenho que ouvir é ele. Dentro da minha casa quem consola meu choro é ele. Dentro da minha casa, se ele é a minha alegria, ele também é a fonte da solução para os meus problemas. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui nessa manhã? Talvez o teu problema não seja tão grande quanto você imagina. Talvez as suas turbulências não sejam tão grandes quanto você imagina. É que você está fazendo desse convidado especial alguém que está somente esquecido lá no canto, alguém que está somente lá. Porque eu vejo por esse texto que aquelas pessoas, aquela família, quando convidou Jesus, mas no momento da adversidade eles não foram até Jesus. No momento da adversidade eles não recorreram a Jesus. Eles foram alvo de uma intercessão, eles foram alvo de um convite. Muitas vezes você pode nem ter intimidade com Jesus, muitas vezes você não sabe como chegar até Jesus, mas Jesus está dizendo: não é isso que depende, não é isso que define o que eu vou fazer na tua casa. O que define é: me convide lá para dentro, me convide lá para dentro. Quando Jesus está dentro de casa, tem coisa que nós não percebemos, tem coisas que nós nem sabemos que vai acontecer, tem coisas. Eu ouvi alguém dizer esses dias e me chamou muita atenção, e eu fui analisar pela Bíblia Sagrada e é verdade. Preste atenção nisso aqui. Satanás tem projeto de destruição na minha e na sua vida para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos, para 1 semana, para 1 mês, para 15 dias. Satanás tem projeto de destruição em muitas áreas das nossas vidas aqui, irmãos, a longo prazo. Sabe por quê? Satanás não tem pressa. Satanás ele não trabalha apressado. Satanás não é como eu e você, que trabalha na pressa, quer tudo em cima da hora. Agora sabe o que Jesus está dizendo? Quando você me convida para a sua casa, aquilo que você não está vendo, aleluia, antes de acontecer, eu já tenho uma resposta para a sua vida. Eu já tenho você crê nisso? Você pode glorificar o Senhor nessa manhã. Se o que eu estou falando para você está vindo do trono de Deus, se alegre com o Senhor nessa manhã, porque Deus quer mudar a tua família, Deus quer mudar a tua história. Deus está dizendo para você: o melhor vinho que o homem possa produzir, o de Deus é diferente. O de Deus jamais foi tomado, o de Deus jamais foi produzido por uma humana, o de Deus jamais foi produzido pela melhor fábrica dessa terra. A Argentina não pode fabricar, a Itália não pode fabricar, Portugal não pode fabricar. O vinho que desce do céu é a alegria perene, é a alegria santa, é a alegria plena, é a alegria que não acaba, é a alegria que não está isenta de problemas. Mas uma coisa é verdade: essa alegria é a que vai determinar o padrão da minha vida com o Senhor por toda a minha caminhada. Adore o Senhor nessa manhã. A primeira coisa, irmãos, é o momento da alegria. Que coisa boa. Olhe, vida familiar não é só alegria. Vida familiar, se nós formos lembrar aqui, cada um de nós aqui lembrarmos os momentos, irmãos, preste atenção, que mais nós passamos por adversidades, os momentos que mais nós passamos por lutas, o momento que mais nós passamos pelas nossas tristezas, é justamente após uma grande alegria. É justamente após uma grande alegria. Você precisa saber disso. A primeira lição que Jesus está dando aqui, não é porque você me convidou. Agora, preste atenção comigo. Tem pessoas que por falta do conhecimento de Deus, não conhecer Deus, eu vou chamar quem eu conheço, né? Eu vou chamar quem eu conheço. Eu vou fazer uma festa, mas eu chamo somente quem eu conheço.
de preferência os mais próximos. Muitas pessoas hoje, por não conhecer Jesus, já não contam com Jesus como convidado para as suas festas. Outros já contam com Jesus apenas por conhecer, por ouvir falar, saber que Jesus, não é? Então, identifica Jesus em algum momento da festa. Mas aqueles os quais conhecem, sabem quem é Jesus, sabem o que ele fez, sabem qual é o poder que ele tem. Aqueles que convidam Jesus dentro dessa perspectiva, ele está dizendo assim: quando Jesus ele entrar dentro do começo do meu casamento, ele será a base. Quando Jesus entrar na minha vida, ela será a base. Porque Jesus, ele não está somente relacionado, irmãos, a bateu a tristeza, ele vai transformar em alegria. Não. A primeira coisa que Jesus vai fazer é: você tem que saber que eu quero me revelar através de você. Eu quero que você me conheça, porque quando você me conhece, aquilo que você não pode fazer, a tua alegria não vai acabar por causa disso. Quando nós sabemos quem é Jesus, nós não permitimos a nossa alegria acabar na hora da adversidade, na hora do impossível, porque nós temos aquele que é capaz de fazer o impossível por nós. Nós temos aquele que é capaz de reverter o quadro. Nós temos aquele que é capaz de chamar à existência aquilo que não existe, somente para nos abençoar. Jesus não quer ver você envergonhado. Jesus não quer ver sua casa envergonhada. Jesus não quer ver aqueles os quais você convidou para se alegrar com você e ver você agora envergonhado pela escassez. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que é que está faltando dentro da sua casa? O que é que está faltando dentro do seu casamento? Muitas vezes nós olhamos, como aconteceu aqui nesse casamento, nós olhamos no momento da alegria, no momento da festa, no momento onde tudo estava transcorrendo maravilhosamente bem. Mas daqui a pouco acontece alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa dentro do meio da família. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Olhe para cá. Olhe para cá. Enquanto essa alegria estava acontecendo, se era uma coisa que aquele casal, aquela família jamais poderia imaginar, porque eles não tinham a responsabilidade pela preparação dessa festa. Quando você conhece a história, muitas vezes nas nossas vidas acontece exatamente assim. Algo que não depende diretamente de mim, não depende diretamente de você. Quantas pessoas nós temos aqui sentadas nessa pequena assembleia que está dizendo assim: uau, como era maravilhoso aqueles momentos que a gente vivia de festa. Como era que é maravilhoso aqueles momentos que nós vivíamos de alegria. Como era maravilhoso aqueles momentos que nós podíamos nos alegrar juntos. Como era maravilhoso aquela perspectiva de nós começarmos cheios de planos, cheios de projetos. Como era maravilhoso aquele momento que nós vivíamos cheio de sonhos, né? Cheio de expectativa, cheios, aleluia, de vida, aleluia, colocando a nossa visão, aleluia, no crescimento, na construção de uma família. A gente idealiza uma família maravilhosa, uma família linda. Mas, irmãos, o que Jesus está dizendo é: você não está proibido de fazer isso, você não está proibido de projetar, você não está proibido de ver, mas você tem que entender uma coisa: conte com as adversidades, porque elas chega. Conte com as decepções, porque elas vão chegar. Conte com a lágrima, porque ela vai chegar. A diferença não é ela chegar, a diferença é com quem você vai passar quando ela chegar. Se alegrar com Jesus é uma maravilha, mas na hora da adversidade, muitas vezes nós não percebemos que o que vai determinar a mudança dessa adversidade é a presença de Jesus. Quantos aqui tem a presença de Jesus dentro da sua casa? Aleluia. Qual é o valor que você tem dado à presença de Jesus dentro da sua casa? O que é que Jesus tem determinado dentro da sua casa? Quantos aqui nessa manhã estão valorizando mais o problema do que a presença de Jesus? Deixa eu dizer para ti: o problema é real, o problema existe, ele está lá, aleluia, mas Jesus também é real. Jesus é maior que o problema, Jesus é maior do que as tuas tristezas, porque só Ele pode transformar a tua tristeza em alegria nessa manhã. Aleluia. Meu Deus do céu. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós observamos é que o período da festa, o período da alegria, é aquele período que está todo mundo como quem sonha. Mas observe, essa família tinha chamado Jesus para a sua festa, né? Essa família tinha chamado Jesus para a sua festa. E aqui eu não quero expandir muito, não quero ficar só em Jesus, que a gente ganha muito mais ficando só em Jesus. Mas quando eu vejo que Jesus estava lá presente juntamente com os seus discípulos, remete diretamente que essa família, ela sentiu a alegria da participação de Jesus, que é o autor da vida, mas também essa família percebeu a importância da igreja, que estar com Jesus, estar naquele casamento.
está no seu princípio, no início da sua vida, no início da construção de uma nova família. Então, irmãos, a Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele teria se feito, né? Interessante é que naquela família, por que foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus não foi curar um cego. O primeiro milagre de Jesus não foi fazer algo extraordinário, não. O primeiro milagre de Jesus não foi um discurso para a multidão e ali vi cegos, coxos, todo mundo curado. Não, Jesus não fez isso. Jesus fez em um ambiente privado. Jesus fez em um ambiente de família. Jesus fez em um ambiente de casamento, dizendo, tudo tem que começar pela família. Amém. O maior milagre tem que começar dentro da casa. Aleluia. Muitas vezes nós esperamos o milagre na igreja, enquanto dentro da casa Jesus está esquecido. Jesus, ele não está somente aqui na igreja para você encontrar com ele. Jesus tem que ser o convidado número 1 da sua casa. Jesus tem que ter um altar de prioridade dentro da sua casa. Todos que passarem e olharem para a sua vida, para a vida do seu marido, para a vida dos seus filhos, tem que ver que tem Jesus. Aleluia. Qual é a importância que nós estamos dando para Jesus dentro da nossa casa? Jesus tem sido substituído por tantas coisas dentro de casa, mas nessa manhã eu venho da parte de Deus dizer, Jesus, ele será o nosso principal dentro da nossa casa. Jesus, ele será o convidado de honra dentro da nossa casa. Jesus, ele é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor da família. Jesus é o Senhor das soluções. Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da alegria. Jesus é o Senhor da unidade. Jesus é o Senhor da prosperidade. Você crê nisso? Levante a tua mão e adore o Senhor. Olha só que coisa tremenda nós vemos nesse texto, irmãos. A segunda coisa que nós vemos aqui é logo depois da alegria, logo depois da celebração. Maravilha, está tudo uma beleza. Daqui a pouco vem os primeiros problemas. É o trabalho que se perde. É o filho que adoece. É uma traição dentro de casa. É uma decepção dentro de casa. É a despensa que acabou. Não é algo que nós gostaríamos que acontecesse, não aconteceu. É uma filha que vai desgarrar do aprisco. É um filho que vai começar a dar trabalho. As drogas que chama, a bebida chama alguém dentro da casa e convida para um vício. E muitas vezes essa alegria, meu irmão, ela é tirada. Aí muitas vezes Jesus está dentro da casa, controlando. Quando é convidado para dentro da casa, porque eu estou falando aqui dentro de uma perspectiva, quando Jesus é Senhor da festa. Eu estou falando dentro de uma perspectiva, quando a fonte do segundo vinho, quando a fonte do melhor vinho, ele está dentro de casa. Por mais que você não consiga entender, eu venho da parte de Deus dizer nessa manhã, ele ainda continua fazendo milagre, ele continua sendo Deus do impossível. Por mais que a igreja esteja em letargia, por mais que a igreja esteja dormindo, por mais que a sociedade ela já perdeu a perspectiva do casamento, eu quero dizer para você, o meu Jesus, ele é o mesmo. O meu Jesus, ele ainda faz milagre. O meu Jesus, ele ainda tem pensamentos de paz para mim e para você. O meu Jesus ainda tem prazer com a minha casa. O meu Jesus ainda tem prazer de curar. Ele ainda tem prazer de libertar. Ele ainda tem prazer de restaurar. O meu Jesus, ele veio aqui nessa manhã para dizer para você, você pode ter saído em problema, você pode ter saído em tristeza, você pode ter saído em escassez, mas você volta para casa hoje comigo. Aleluia. Você volta para casa hoje comigo. Quem vai voltar para casa com você hoje sou eu, de mão dada com você. Na hora que você quiser abrir a boca para alguns, aquilo que eu não posso resolver, o meu Jesus resolve. Aquilo que eu não posso mudar, o meu Jesus muda. Quantos creem nisso nessa manhã? Aquilo que não está ao meu alcance, Jesus muda. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, que você precisa pôr isso na tábua do seu coração. Ninguém tem mais prazer na sua alegria do que Jesus, nem você mesmo. Ninguém tem mais prazer em ver você sorrindo, feliz, realizado, mais do que Jesus. Jesus nessa manhã está dizendo, me deixa entrar na tua casa. Só me deixa, não precisa você me dizer o que é. Ninguém chegou para Jesus para dizer, foi a mãe de Jesus que disse. E quando Jesus disse, mulher, o que tenho eu contigo? Eu tenho uma absoluta certeza que Jesus estava dizendo, eu estou no controle, eu sei o que está acontecendo. Mamãe, parece que eu estava vendo, mamãe, fica tranquilo, fica na tua. Mamãe, mamãe, deixa comigo que eu estou vendo o que está acontecendo. Tem momentos, né? Jesus nos ensina que ele não perdeu o controle da sua casa. Ele não perdeu a visão de dentro da sua casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nessa manhã, Jesus está dizendo, eu sei exatamente o temperamento que tem dentro da sua casa.
Eu sei exatamente o espírito maligno que está agindo de violência dentro da sua casa. Eu conheço o espírito de prostituição que está lá. Eu conheço o espírito de vício que está lá. Eu conheço o espírito da pornografia que está lá. Eu conheço o espírito da desobediência que está lá. Eu conheço todas as adversidades que estão lá. Eu conheço os teus medos. Eu sei que você está assustado, você está assustada. Eu sei de tudo isso nessa manhã. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Me deixa entrar como convidado dentro da sua casa. Aleluia. Me deixa entrar como convidado dentro da sua casa. Jesus quer curar nessa manhã, viu? Jesus quer curar nessa manhã. Jesus quer transformar o seu lar nessa manhã. Jesus quer transformar o ambiente de tristeza em festa. Jesus quer transformar o teu lamento em festa nessa manhã. Aleluia, porque Jesus, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, para que a igreja ela se levantasse, Jesus primeiro cuidou da família. Jesus tem um prazer enorme na igreja, porque a noiva é a igreja é a sua noiva. Mas Jesus, antes da igreja, Jesus teve uma preocupação com a família. Se a família não estiver bem, a igreja não vai bem. Eu não consigo ver alguém que não tem uma intimidade muito grande com Deus, em meio aos problemas, está gritando, cantando, louvando, adorando. É preciso você ter muita intimidade com Ele, para você fazer isso. Isso não é hipocrisia. É muito difícil alguém que começa a ter conhecimento de Deus, se derramar totalmente na presença do Senhor, quando a dispensa está vazia, quando o filho está na droga, quando o marido está na jogatina, quando sai de casa, muitas vezes debaixo de uma agressão física, debaixo de uma agressão emocional, psicológica. É muito difícil adorar a Deus quando alguém da família está dentro de um hospital. É muito difícil adorar a Deus quando muitas vezes dentro da casa está em desordem, a casa está virada de cabeça para baixo. Jesus nessa manhã, Ele veio nessa igreja para dizer: eu ainda sou o Senhor dos problemas, eu ainda tenho solução. Eu não quero saber se você perdeu a sua fé, mas eu sou o mesmo nessa manhã. Segunda coisa que nós vemos é quando a adversidade chega. Quando o problema bate na porta, está tudo maravilhosamente bem. Eu posso imaginar, irmãos, e sabe uma coisa que eu vejo aqui? Preste atenção comigo. Preste atenção comigo. Só na perspectiva de Jesus, aquela família convidou Maria, mãe de Jesus, convidou Jesus e seus discípulos. E seus discípulos, vamos colocar aqui por baixo, né? Só discípulos são 12, Jesus 13, Maria 14. Um convite para uma casa, 14 pessoas. Jesus da glória. Jesus da glória. Se fosse nos nossos dias, a gente ia pensar duas vezes. Sim ou não? Sim ou não? Agora peraí. Ô mamãe, me diga uma coisa. Como é que a gente vai chamar o Breno para... Eu queria o Breno presente, mas chamar o Breno... Você sabe que você chamar o Breno tem que chamar uma reca aí de mais ou menos umas 15, 20 pessoas. Porque não dá para chamar o Breno para ele vir sozinho. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Oh, glórias ao Senhor. Oh, aleluia, que maravilha. Que maravilha. Irmãos, Jesus tem um prazer tão grande na unidade, na comunhão, que onde Jesus entrava, tinha que caber os discípulos dele. Jesus está dizendo, onde me couber, cabe a minha igreja. Aleluia. Jesus está dizendo, não tem sentido eu querer Jesus distanciado da igreja, distanciado do corpo. Não tem como eu querer... Eu não vou entrar nisso aqui não, irmão, não vou entrar nisso aqui não, porque, olha, preste atenção, isso aqui nós aprendemos bastante nesse casamento. Eu quero que você aprenda aqui comigo uma coisa, preste atenção, coloque toda a sua mente aqui à disposição do Espírito Santo. Nesse casamento, a maior parte das pessoas foram as que perceberam que o vinho já não tinha mais vinho. A maior parte das pessoas, elas focam mais o olhar no problema. A maior parte das pessoas que estão ali bebendo, se alegrando, estão ali na festa e tal. Eu que vivi o período dessas celebrações à base de bebida, eu quero contextualizar aqui um pouquinho. Era a coisa mais difícil você chegar numa festa e estar ali se alegrando. Daqui a pouco aquilo que você mais gostava para se alegrar acabou. Então, a grande maioria que estavam ali se alegrando, eles
se detiveram ali no meio do problema. Mais interessante que dentro de uma casa, quando há escassez, quando o problema chega, não são todos aqueles que vêm em busca da solução. A Bíblia diz que só Maria olhou para Jesus e disse assim: olha, o vinho acabou. Olha, foi uma minoria de pessoas que chegaram para verificar que o problema estava ali. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, se a gente colocar a nossa mente para pensar, a gente vai ver que a grande maioria que estava se alegrando. Sabe qual é o maior problema de hoje? O maior problema é que Deus está dizendo: eu quero levantar pelo menos um servo dentro da casa, porque no meio do problema, no meio da escassez, eu tenho uma solução, mas eu preciso dar uma direção para alguém. Levante a mão, só aquele que vai se levantar dentro da sua casa e vai dizer: Jesus, me use. Aleluia. Jesus, me use. Jesus, me use. Jesus, me use. Jesus, me use. Me use, porque eu quero ver esse milagre. Quando Jesus te usar dentro de casa, aleluia, não é só você quem vai usufruir do milagre. Quando Jesus te usar, todos aqueles que estão passando pela escassez dentro da casa, você vai olhar para ele e vai ver: oh, ele não tem muita maturidade, eles não sabem quem é Jesus, eles não conhecem o convidado. No íntimo eles não sabem o que Jesus está fazendo. Mas aqueles que são íntimos, aqueles que sabem que o problema está lá, Jesus está dizendo: é você que eu quero usar, é você que eu quero usar, é você que vai ser o agente, é você que eu quero usar. Eu vou te dar as coordenadas, mas é você que eu quero usar. Quantos querem ser usados para ver a sua família restaurada nessa manhã? Quantos aqui querem ser usados? Não importa se o marido não quer, que a esposa queira. Não importa que a esposa não quer, que o marido queira. Mas eu venho declarar uma unidade do querer nessa manhã. E Jesus vai transformar a tua casa. Aleluia. Depois da festa, depois da alegria, vem o problema. Normalmente é assim. Quantas coisas das nossas vidas, quando nós estamos vivendo aquele momento de gozo, de alegria, celebrando, Satanás diz: não, está muito alegrinho. Está muito alegrinho. Está muito alegrinha para o meu gosto. Deixa eu resolver aqui. Se eu fosse contar aqui na minha vida os momentos em que nós nos alegramos tanto, daqui a pouco acontece algo para roubar essa alegria nas nossas vidas. Bem assim acontece comigo e com você. Está tudo dando maravilhosamente bem, tudo certinho, tudo maravilhoso. Daqui a pouco você ouve aquela notícia. A segunda fase depois da alegria é o problema. É o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, é o trabalho da minha vida, é a igreja da minha vida, é o pastor que eu tanto queria. Quando nós começamos a nos relacionar, que começamos a ver as adversidades, os problemas, isso tem uma tendência de querer tirar a nossa alegria. Eu falo para pessoas aqui nessa manhã, que eu venho da parte de Deus dizer a você: nenhum vício dentro da sua casa pode roubar a sua alegria. Nenhuma enfermidade dentro da sua casa pode roubar a sua alegria. Nenhum espírito que se levante contra a autoridade de Deus pode roubar a sua alegria. Sabe por quê? Porque se você levar Jesus para dentro da sua casa hoje, eu declaro na autoridade do nome dele, isso muda. Isso vai mudar hoje. Isso vai mudar. Você pode fechar seus olhos por alguns segundos. Levante a sua mão se você tiver coragem. Levante a sua mão direita. Você sabe onde está o problema. Você sabe onde está o problema e diga: Jesus, eu não vou dizer qual é o problema, eu só vou te chamar dentro da minha casa nessa manhã, Jesus. Eu só vou chamar o Senhor dentro da minha casa nessa manhã. Jesus ata todo o espírito de violência. Jesus ata todo o espírito do vício. Jesus ata nessa manhã. Ele expele, ele manda para as profundezas do abismo. Ele manda para a manada de porcos. Ele manda para onde ele quiser mandar. Mas nessa manhã Jesus repreende enfermidade. Jesus repreende toda a desorganização da finança. Jesus repreende toda a falta do relacionamento. Jesus repreende toda a violência dentro de casa. Jesus repreende toda a escassez. Jesus está dizendo: essa manhã é manhã de você provar do melhor vinho que eu tenho para você. Observe que até a manifestação de Jesus, a alegria era pautada no homem. Até a manifestação de Jesus, a alegria era pautada em tudo que o homem ofereceu. Mas tudo que o homem oferece, ele é limitado. Olhe para cá. Tudo que o homem te oferece, ele tem um prazo de validade.
Tudo que o homem vai te oferecer é conforto, tem prazo de validade. É dinheiro, tem prazo de validade. É casa boa, tem prazo de validade. O que é que o homem te oferece? Quando eu digo homem, é o ser humano, tem prazo de validade. Essa alegria, ela é passageira. Muitas pessoas estão deixando de servir a Cristo. Muitas famílias perderam o entusiasmo de servir a Jesus. Sabe por quê? Estão iludidas por aquilo que o homem está propondo. Eu quero dizer a você, vai chegar um momento que o homem, ele vai limitar. Vai chegar um momento que vai dizer, até aqui chegou o homem. Jesus está só olhando para você. Jesus está só olhando para você. Eu pergunto para você, enquanto Jesus estivesse dentro de casa, precisava algumas ferramentas para que o milagre acontecesse. Enquanto Jesus estiver dentro da sua casa, Jesus está dizendo, a primeira coisa que eu quero encontrar aqui, a primeira coisa, irmãos, isso aqui é sério. A primeira coisa que Jesus está dizendo aqui, que eu quero encontrar um servo dentro de casa. Se Jesus encontrar nessa manhã um servo ou uma serva dentro de casa, prepare, o seu milagre vai começar. Já começou. O seu milagre já começou. Se encontrar um servo, o servo é aquele que vai fazer a vontade do seu Senhor. O servo é aquele que quando ele quiser falar, ele vai saber que ele não tem o direito de falar. Quem tem que falar é o Senhor. Se o Senhor disser assim, pegue aquela caixa e vire aquela caixa de perna. Ah, mas Senhor, olha, não, vire a caixa de perna para. O Senhor está procurando nessa manhã um servo e uma serva para ele começar uma obra de milagre na sua casa. Ai, Jesus, se você entendesse isso nessa manhã, nós queremos tudo imediato. Então, a segunda coisa é o problema, irmãos. A segunda coisa é quando chega a escassez. A segunda coisa é quando chega o desespero dentro de casa. Mas a terceira coisa que eu vejo aqui, é a solução. É a solução. Tem muita gente que começou tão bem, tão alegre, mas quando a adversidade, o problema bateu, essas pessoas perderam o seu brilho. Olhe para cá. Deixa eu olhar no seu rostinho. Olhe para aqui e vejo ministérios, caráter, personalidades, dons, aptidões, amigos, amigas. Eu vejo aqui dentro da perspectiva de Jesus. Mas sabe o que é que está acontecendo? Quando essas adversidades bateram, você perdeu isso. Pessoas que já não conseguem mais sorrir como sorriam. Pessoas que já não conseguem mais se alegrar como se alegravam. Pessoas que já não conseguem mais adorar a Deus como adorava. Pessoas que já não conseguem mais ter a fidelidade que tinha. Eu quero, da parte de Deus, dizer para você, eu não quero isentar você de culpa. Eu não tenho o direito de fazer isso, mas eu venho da parte de Deus dizer para você, alguma coisa está causando isso em você, porque você não é isso. Você não é isso. Você não é isso. Você só perdeu a sua alegria por causa de um problema que aconteceu dentro da sua casa. E você perdeu o estímulo, perdeu o entusiasmo. Tem pessoas aqui nessa manhã que eu estou dizendo debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Você só continua dentro da sua casa ainda por conta da misericórdia do Senhor. É questão de tempo. Satanás está dizendo, eu determinei. Tem um tempo para você abandonar. Tem um tempo para destruir essa casa. Tem um tempo para destruir esse ministério. E você começa a perceber que você está caminhando nessa direção, mas na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu venho nessa manhã dizer, Jesus te restaura, Jesus muda a tua história nessa manhã. Meu Deus, antes de Jesus fazer um milagre, Jesus precisou contar com alguns servos. Meu Deus, tem momento que Jesus não conta com o dono da casa, tem momento que Jesus não conta com os cabeças. Tem momento que Jesus não conta com poderosos. Ei, minha serva, no nome de Jesus, olhe para cá. Meu servo, olhe para cá. Quem é o poderoso dentro de casa? Seja servo. Seja servo. O segredo do milagre está quando você é servo. O segredo do milagre está quando você é servo. A solução, sabe como ela chegou? Primeiro, porque a solução estava lá. Eu não preciso ver a solução se eu já tenho a solução. Quando eu tenho Jesus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Ele já tem a saída para mim. Quando eu tenho Jesus dentro da minha casa, a primeira coisa é calma, não vamos nos agitar, calma, Jesus está no barco, Jesus está conosco. Se Jesus ainda não saiu de dentro da sua casa, levante a tua mão, eu profetizo a vitória do Senhor na sua vida. Meu Deus do céu, olha a solução, irmão, olha a solução. Eu fico imaginando, Jesus agora diz para aqueles servos, interessante, eu não quero que você entenda por desobediência nem quebra de princípios. A Bíblia diz que mais importante é obedecer a Deus do que? Aos homens. Do que ao homem. Mais importante obedecer a Deus do que aos? Homem. Homens.
A Bíblia não mostra aqueles servos indo aos donos da casa. A Bíblia não mostra aqueles servos indo ao dono da casa. Jesus só disse assim: enche até esborrar as talhas. Não quero entrar nisso aqui também, porque isso aqui é contexto histórico. Isso aqui é contexto histórico. Para poder buscar água ali, eles tinham que andar bastante para trazer 1 balde, 3 baldes de água. Eles tinham que andar muito. À medida que era de cada talha daquela, aqueles servos ali tiveram que ser obedientes e obedientes até o fim, até ver o milagre acontecer. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe onde é que está a solução? A solução não está somente no imediatismo da palavra, a solução está em você obedecer. Eu venho da parte de Deus trazer palavra de Deus. O que é que tu tens em casa? A tua serva não tem nada. Ela só tem uma botijinha de azeite. É o agente do milagre. Vai e pede vasilhas emprestadas, toda a tua vizinhança. Tem algo da minha e da sua parte que eu preciso fazer para ver o milagre dentro da minha casa. Porque dentro da minha casa Jesus respeita princípios. Dentro da minha casa Jesus respeita padrões de autoridade. Jesus está dizendo: eu não quero levantar pessoas muito inteligentes, eu não quero levantar aqui teólogos, eu não quero levantar aqui pessoas que têm anel no dedo, mas eu quero levantar servos aqui nessa manhã. Servos nessa manhã. Você pode apanhar, você pode chorar, você pode em determinados momentos achar que você está perdendo, mas seja obediente ao Senhor. O que é que o Senhor tem para mim? O que é que Ele tem para mim? Eu vou obedecer. Comece a encher tuas talhas nessa manhã. Comece a encher tuas talhas nessa manhã. Comece a encher tuas talhas nessa manhã. Água fala da palavra, água fala da fé, água fala do serviço, água fala de multidões, água fala da obediência à palavra. Vós, porém, já estáis lavados pela palavra. Aleluia. Olha para mim. Quantos querem o milagre de Deus dentro da sua casa? Amém. Jesus está dizendo: eu quero levantar pelo menos um servo aqui. Pelo menos um servo. Dentro da minha casa, eu sou servo. Dentro da minha casa, Senhor, eu abro mão da minha autoridade como cabeça. E eu quero ser servo. O que é que eu preciso fazer, Senhor? Me diga. O que é que eu preciso fazer, Senhor? Muito provavelmente, se nós continuarmos pela nossa mente, pela nossa visão, pela nossa maneira, Jesus vai dizer: você não sabe usufruir da minha presença dentro da sua casa. Você não sabe usufruir. Eu sou um convidado igual a todos os outros. Jesus está dizendo: você está disposto a ouvir aquilo que eu vou pedir para você fazer? Vai ter momento que você vai querer falar. Jesus vai dizer: só enche de água as talhas. Jesus está enchendo talhas de pessoas aqui nessa manhã por causa da tua obediência. É de pedra, é verdade, é difícil de quebrar, é difícil de... Encha de água. Encha de água. Se tem um ditado, um dito popular que diz: eu não gosto de usar isso, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Encha de água. Encha de água. Quando vieram aquelas palavras secas, palavras que te maltratam, te machucam, encha de água. Encha de água, a água do Espírito, a água da palavra, a água da tua fé, que vai continuar crendo no Senhor Jesus. Irmãos, não foi algo instantâneo. Quando a gente lê esse texto, a gente acha que quando Maria chegou e disse: acabou o vinho, Jesus, uma varinha de condão, enche as talhas. Já foram ali do lado, já foi, era somente chegar ali, cada vez que enchendo a talha, já ia distribuir um novo vinho para o povo. Não, irmão, não foi assim. Não foi assim, aquilo levou um tempo. Sabe por quê? Nós precisamos entender um pouquinho o contexto histórico. Casamento judeu, ele leva no mínimo 7 dias. E a depender do casamento, ele leva até 14 dias. Até 14 dias. Até 14 dias o casamento. E todos os dias a celebração é como se fosse o primeiro. O primeiro dia. Sabe o que é que Jesus está dizendo para nós? Tem milagre na nossa vida que Ele faz instantâneo. Tem milagre na nossa vida que Ele vai dizer assim: eu preciso de um servo como agente do milagre. Eu preciso de um servo como agente do milagre. Eu preciso de um servo como agente do milagre nessa manhã. A pergunta de Deus é: Jesus, ele é convidado dentro da sua família? Você ainda lembra que a pedra fundamental é Jesus? Você ainda lembra que a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam? Você ainda lembra que Jesus está dizendo: eis que eu estou à tua porta e bato. Ah, mas eu tenho tempo para tantas coisas. Mas por que essa semana eu não tive tempo para Jesus?
O possível você resolve, o possível a tua conta bancária resolve. Mas quando chegar aquela alegria que só Jesus pode resolver, Jesus está dizendo, não é para você abandonar, o que estão com vocês não vão te abandonar. Jesus está dizendo, eu quero que a sua alegria seja contínua. Eu quero que a sua alegria seja contínua, mas uma coisa vai ter que acontecer. Me obedeça para você ver o milagre. Me obedeça para você ver o milagre. Tudo que você viveu até hoje não se compara daquilo que Deus quer te dar dentro da tua própria casa. Malls, viagens, as melhores roupas, os melhores móveis, os melhores carros. Pode ser comparado o primeiro vinho, aonde você se alegra. Primeiro vinho, aonde você põe a sua alegria, nele isso acaba. E quando isso acabar, os que não têm Jesus, eles vão para a depressão, eles vão para o isolamento, eles perdem a alegria da sua casa, da sua família. Mas Jesus está dizendo, eu quero fazer dentro da sua casa algo que nunca você viu. Fique de pé comigo.